Aqui no estúdio com a professora de Educação Ambiental, Maria Anália Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada e obrigada pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão necessário. Queria primeiro te parabenizar, né, porque você é educadora, professora. Parabéns pelo Dia do Professor 2 vezes, né? Exatamente, coincidência, né? O Dia da Educação Ambiental é o Dia do Educador também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Dia do Educador Ambiental. O que representa e do que se trata? Ele é um dia simbólico, né? Ele é um dia para chamar a atenção para a maneira como a humanidade cresceu, ocupou a superfície da Terra e por isso se torna necessário adequar alguns modos de vida ao ritmo da Terra, ao ritmo da natureza, como se produz água, como se produz alimento, como se produz biodiversidade. Então, é um momento extremamente importante porque infelizmente, a educação ambiental não é um conteúdo que está posto para todos, né? Você encontra isso de forma organizada em ambientes sofisticados, como são os ambientes da educação. Mas no dia a dia a gente não vê uma placa, a gente não vê o comercial, a gente não vê na embalagem do produto que a gente compra, e isso tudo dificulta que os populares, que as pessoas tornem comum o entendimento e, portanto, a valorização do Dia da Educação Ambiental. Agora vamos falar do papel do educador ambiental dentro da sala de aula. É muito pedagógico, né? A maneira como ela acontece dentro da sala de aula é diferente da maneira como ela acontece fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, o professor, o profissional da educação, ele está submetido a vários processos didáticos, metodológicos, que exigem um ensino sistemático, que parta da perspectiva mais simples para a mais ampla. Mas é um conteúdo que extrapola as paredes da universidade. A educação ambiental não é mais uma coisa que está na prateleira, no livro, ela está o dia inteiro fervilhando, porque mais do que nunca, o que nos tem atingido, como esse super calor, essa umidade baixíssima, essa dificuldade de produzir em abundância alimentos que antes eram naturais, do próprio cerrado, né, como a cagaita, o piqui. Hoje a gente observa que aconteceu alguma coisa no movimento da terra, que a gente está tendo chuvas em menor porte, consequentemente a vegetação funciona de forma mais debilitada, então em cadeia, né, tudo se vai. Dentro da educação formal, dentro da universidade, dentro da escola, isso acontece de maneira sistemática para que os estudantes ativem a racionalidade. Mas é muito importante que também esse conteúdo atinja o coração, porque é com o sentimento e com a razão que esse conteúdo vai ser efetivo na transformação dos nossos modos de vida. Você trouxe um ponto importante, atingir o coração. Como é que esse conteúdo ele é aprendido por esses alunos? Porque eles têm que aprender justamente para levar para casa todo esse conhecimento, não é isso? É isso. Na verdade, o grande início é a gente entender que nós somos a própria Terra, que num determinado momento da nossa evolução a gente começou a sentir, a pensar, a falar e a dominar a própria Terra. Então, nós somos uma extensão da natureza, nós somos a natureza também. E como coisa natural, a gente não tem o direito de intervir na existência das outras naturezas, até porque a gente é dependente dela. Então, a gente vive um mundo extremamente arriscado, né? A gente verifica que os elementos, as estruturas de equilíbrio do planeta, elas estão quebradas, né? Elas estão funcionando já no limite, nós estamos com o nosso sensor de alerta ligado, porque a gente não está conseguindo produzir água na proporção que a gente consome. A gente está produzindo alimento para uma multidão de pessoas que aí não dá tempo o solo se recuperar. Então, a gente coloca aditivos artificiais, químicos, a gente vai bombando, né, a terra para dar respostas produtivas. E isso tudo tem um retorno, né? A terra vai reagir a isso. Nós poderíamos estar revendo como fazer o caminho de volta para retornar os procedimentos naturais, porque seria menos agressivo, seria mais sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho dos principais desafios enfrentados nessa questão da educação ambiental.
Que pergunta complexa, mas vamos lá. Primeiro é preciso dizer que a região oeste da Bahia, ela é uma das regiões no estado e no Brasil que está muito evoluída nesse aspecto. Nós temos aí o empreendimento, que a gente não pode deixar de destacar o papel do Ministério Público através do Dr. Eduardo Bittencourt e o Ministério Público da Bahia também, né? Todos eles, mas no oeste da Bahia determinante, no sentido de fazer o chamamento às gestões públicas. Então, os prefeitos, eles entenderam também esse chamamento do ponto de vista de como se constituiu esse movimento, foi tudo democrático e participativo. As prefeituras responderam, o poder público e as instâncias, como é o caso do Ministério Público. Mas teve um agente importante que confluiu tudo isso, que é o consórcio intermunicipal. E, além disso, para o consórcio dividir responsabilidades, ele trouxe as universidades. Então, a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB e a UFOB estiveram acompanhando todo o processo dessa formação, da documentação que regulamenta as questões ambientais do começo ao fim. E agora a gente está chegando no momento mais sofisticado. Uma vez que a infraestrutura legal, né, das legislações estão pontuadas, está criado agora a CIEA. Nós já temos a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental em nível de Estado e estamos criando agora em nível de região oeste. Então, isso puxa um protagonismo das secretarias de educação de meio ambiente de cada município. Nós construímos documentos, eu falo nós porque a UNEB está nesse processo, né? Nós construímos uma documentação que força uma permanência de servidores públicos concursados, então as gestões vão mudar, mas tem ali um técnico de educação ambiental, uma assistente administrativa que vai resguardar pela forma respeitosa ao erário e, portanto, numa perspectiva intergeracional, que vão passar por gerações e essa amarração vai estar posta para a gente construir o caminho agora da realização da educação ambiental efetiva nas administrações públicas. A gente já teve um encontro há um mês atrás, inclusive o doutor Marcos Sorrentino, do Ministério do Meio Ambiente, esteve aqui em Barreiras e, nessa ocasião, foram apresentadas pelos municípios filiados, né, associados ao CONCID, várias iniciativas que as secretarias apresentaram de trabalhos de educação ambiental que já estão acontecendo. O trabalho de educação ambiental, ele é sentimento, ele é técnica e ele é legislação. Então, a gente precisa dessa racionalidade. Mas a principal questão é como que isso fala à pessoa, porque é este chamamento para que cada um de nós entendamos a nossa vida depende de quê? A nossa vida depende da árvore. E a árvore não é o ninho, porque o ninho não é endógeno, ele não é do cerrado. Então, a gente precisa retornar ao jatobá, a gente precisa retornar às árvores que constituíram esse lugar e que elas é que foram produtoras de água que a gente utiliza há séculos e continuaremos usando em algumas décadas para frente. A gente não vai ter água para sustentar esse padrão de vida. Então, no dia da educação ambiental, a gente tem que verificar que legalmente a gente está cumprindo o papel. Mas o grande desafio é mudar a perspectiva de agir no meio ambiente. A gente tem que fazer a coleta seletiva, a gente tem que... O aterro sanitário tem que funcionar, a gente não pode, a gente fala assim, mas se a prefeitura ainda não está fazendo a coleta seletiva, para que eu vou separar lixo? Para você separar lixo. Você precisa separar para você, né? Como um ganho de educação, de transformação individual na sua casa, no seu vizinho, na sua família. Se a população toda estiver educada, a gente é que vai reivindicar que tão logo o poder público faça essa coleta seletiva. Mas se a população acha que essa é uma obrigação só do poder público, infelizmente a gente está retardando as condições de manutenção da nossa vida aqui. Nós já temos na história vários povos que sumiram da terra porque destruíram os equilíbrios ambientais que sustentavam as suas vidas, né? Recentemente foi publicado um estudo sobre o fim do povo maia, né? O povo maia, eles desmataram, então eles pararam de produzir água e eles tiveram guerra por água no final da sua história e o resultado é que colapsaram todos os sistemas e quem sobreviveu foi embora dali. E a gente está nesse caminho. Eu queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E viva a educação ambiental transformadora.